né? Por que, mais uma vez, nós ficamos no escuro, numa fase em que parece que houve mais investimento e que mais segurança de que variáveis estariam controladas e, como disse a ministra Dilma, no dia 29 de outubro, naquele programa Bom Dia Ministro, não teríamos, ela tinha certeza que nós não teríamos mais apagão no Brasil. Essa questão da vulnerabilidade, por aí é um bom caminho para essa reflexão? Eu entendo que a primeira coisa que me causa perplexidade é o fato de não se estar esclarecendo o que aconteceu. Efetivamente, os eventos ocorridos demonstram que houve uma fragilidade e ela precisa ser esclarecida sob pena de todo o sistema da organização e da gestão do setor elétrico voltar ao que ele era uma década atrás. Um sistema percebido como frágil, inseguro e sem credibilidade. Eu confesso que estou perplexo com o evento, mas mais ainda com a gestão que foi dada dele. Demorou-se quase 20 horas após o incidente para o ministro aparecer diante das câmeras e dizer que foi intempérie, foi o raio. Como antigamente, no tempo do FHC, se acusava São Pedro, parece que agora estão acusando a Santa Bárbara, que é a protetora das intempéries, e eu estou aqui para defendê-la. Eu acho que nenhum raio, nem outra intempérie qualquer, poderia dar origem ao que aconteceu, muito menos a forma como se desenvolveu. Por quê? Todas as linhas de transmissão têm para-raios, às vezes há raios que conseguem bypassar e penetram direto, causando um pulso, induzindo uma tensão elevada dentro da rede. Mas aí tem um equipamento para-raio nas subestações, que deveria ter capturado e desviado essa sobretensão. As próprias subestações todas têm para-raios. Por quê? Alegar no Brasil que tem raio, todo mundo sabe disso. O sistema é projetado, planejado, construído, operado e mantido para que essas interferências não aconteçam. Mas sabe-se lá às vezes, como no raio de Bauru, houve um raio que no fim não era aquele, não era de Bauru, era de São Manuel, e o apagão de 99 não era em Bauru, a origem era lá em Ilha Solteira, esclareceu-se depois de uma investigação do CREA. De vez em quando passa. Só que aí há um critério de confiabilidade no sistema interligado que deveria permitir a perda de um componente muito importante, às vezes dois, sem que nada acontecesse ao sistema inteiro. Quando ainda assim, na sucessão, algo não esperado e indevido volta a acontecer, ou um erro de manobra ou coisa do gênero, aí tem que se tratar de circunscrever. O tal do ilhamento a que ele se refere? Equilibrar a capacidade de geração remanescente com a carga. Isso tem que ser feito para evitar que a perturbação se amplie e se propague. De maneira que o que me deixou perplexo, como eu disse, fora o fato de acontecido, isso que não deveria acontecer, é a ausência de uma explicação plausível. Demorou-se 24 horas e agora parece que o assunto está encerrado, é isso? Não, o presidente Lula já pediu, aliás, Ministério Público Federal quer investigação, deu até prazo para documentação e para a apresentação das razões do acidente. Então, o Ministério Público Federal está cobrando. E o presidente Lula não deu o caso por encerrado. Bom, o presidente, na sexta-feira, disse que um sistema robusto como esse não podia permitir o desastre, ele quer saber por que permitiu. Sim. Agora, tem aquele detalhe, tem a politização do fato também. O governador de São Paulo, José Serra, fez duríssimas críticas em função do apagão. Ele atribuiu o apagão à falta de investimentos e de manutenção. Ele fez esse questionamento e cobrou a resposta também. Tá certo, governador de São Paulo? Lídia, a manutenção no Brasil é tradicionalmente feita um pouquinho abaixo do padrão dos países ricos. Mas isso não é errado, porque o Brasil é um lugar que tem carência de capitais. O que é inadmissível é um trabalho onde não haja nenhum cuidado.
ou quase nenhum cuidado. Isso que aconteceu de 1987, mais ou menos, até 2002. Foram 15 anos dramáticos, de decadência contínua dos padrões de controle e de manutenção. Agora, a restauração dos investimentos tem sido progressiva. É sempre assim. O ponto central, e eu vou indagar do professor Sauer, como ele analisa, acompanha e pode comentar, é o mecanismo que foi posto em prática para se apurar. Por quê? Porque é preciso ser especialista. Não é o Ministério Público que vai determinar e comprovar o que aconteceu. Não é um assunto que a polícia possa grandemente contribuir para explicar. E nem o Tribunal de Contas da União, que cobrou também. Perfeitamente. Né? Também cobrou. Agora, como é que deve ser feita essa investigação? Haverá especialistas. Aonde estão? Estarão na ANEEL? Não deve ser no ONS, porque ele é que é responsável pela operação. Então, ele está encarregado de apurar, não pode. Agora, onde é que está, professor, esse caminho que pode permitir uma investigação consistente e reveladora no interesse do país? Eu acho que isso não é muito difícil de ser feito do ponto de vista técnico, é do ponto de vista institucional e político. Eu não sei quantos dos senhores se lembram do primeiro grande apagão brasileiro no sentido de blackout, não do racionamento, que foi o de 99, sim, o famoso raio de Bauru, que não foi em Bauru, e que só foi esclarecido definitivamente muito tempo depois, graças à ação conjugada do Ministério Público Federal com a Justiça, que deu respaldo, e acima de tudo uma comissão do CREA de São Paulo, o engenheiro Salati, o Carlos Augusto Kirchner, com o CREA, conseguiram reconstruir milissegundo a milissegundo todos os eventos em Bauru. O primeiro dado essencial era a atividade cerâmica, diga-se, a atividade de raios, cujos registros existiam porque Furnas, CEMIG e Copel, nessa região do Sudeste, tem um sistema de monitoramento extraordinariamente bem avançado, assim como o INPE também acompanha bem. Só que o dia 11 de março de 99 ninguém conseguia arrancar, só a Justiça depois de muito tempo. Com esse dado... É um mecanismo de defesa e de proteção, ninguém entrega ninguém, ninguém quer falar, é isso. E neste caso... Então, naquela ocasião, só para relatar brevemente o que aconteceu. Naquela ocasião, depois da descoberta de que não havia raio, constataram que houve um raio em São Manuel, mais ou menos, que se propagou pela rede, causou uma perturbação, desligou 2 redes naquele tempo, porém o sistema voltou a operar normalmente sem problemas. 12 segundos depois, que é eletricamente um tempo muito longo, praticamente acalmou o lado de cá, percebeu-se que havia uma outra perturbação lá em Ilha Solteira, entre Ilha Solteira e Três Irmãos. Aí uma perturbação lá se propagou e o sistema entrou em colapso, definitivamente. Eles esclareceram. Eu trago esse exemplo para mostrar que é muito fácil para Furnas, que tem os registros, os computadores, as memórias estão lá registrando todos os parâmetros necessários. Itaipu também tem, as outras da região e, acima de tudo, o Operador Nacional do Sistema. O senhor tem razão, Mário, de que o OMS, a ANEEL, talvez não sejam os adequados. Mas há entidades como o CREA, as universidades, que podem se juntar e apurar milissegundo a milissegundo o que aconteceu. Aliás, o governo devia tê-lo feito para restaurar sua própria credibilidade. A tentativa de, mais uma vez, culpar as intempéries, quando o sistema tem que ser projetado para ter confiabilidade e aguentar isso, não serve. É possível fazê-lo desde que haja vontade de apurar. Mas aí é um problema, Maria Lídia. Como se sabe, há prejuízos. As pessoas já têm levantado, há uma obrigação legal dos consumidores serem ressarcidos na ponta. O balcão deles é a distribuidora, que por sua vez é suprida pelo sistema de transmissão e pelos geradores. Há uma cadeia de responsabilidades. Então talvez isso aí dificulte um pouco esta necessária vontade pública de esclarecer.